Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à PGConf 2025. Tá? Eu me chamo Emanuel Carneiro, trabalho na Timbira, sou consultor, mas todo mundo me chama de Manu. Tá? Então, quem quiser aí, fique à vontade. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre onde e como está o seu backup. Então, eu trouxe alguns insights, né, e um ambiente minimamente plausível para a gente ter resiliência, né, no mercado hoje, que a gente tem muitos riscos, tá? E aí eu não poderia deixar de começar, né, com perguntas, tá? E eu queria que vocês refletissem um pouco sobre isso, tá? Então, se eu fosse chegar para vocês hoje e dissesse assim: e se agora você perdesse seu banco de produção, você recuperaria todo ou parcial o seu banco? Né? É um pouco retórica essa pergunta, tá? Para a gente refletir um pouco e para entender como hoje está o meu ambiente hoje. Porque o banco de dados hoje nada mais é do que um recurso, né? Os dados, então, hoje no mercado, basicamente a gente chama de o novo mercado, o novo ouro, tá? É o que mais gera de valor como insumo, tá? Mas o que isso impacta no meu negócio? Então, uma estratégia de backup bem elaborada e pensando, né, em todas as possíveis falhas que podem existir, seja humana ou algo que não está no meu controle, tem que ser validado, tá? E aí eu vou além, tá? E se perdesse seu banco de produção e sua réplica, levando em consideração que a gente tem uma réplica no meu ambiente, né? Você recuperaria todo ou parcial o seu ambiente? Então, onde é que está o teu backup? O teu backup está na tua própria infraestrutura? Está num provedor de nuvem só? Ou ele está distribuído? Ou está no mesmo servidor de banco de dados? Por incrível que pareça, ainda tem ambientes assim, tá? E não são poucos. Você saberia dizer para o seu diretor, para o teu investidor, do teu negócio, em quanto tempo sua operação voltaria? Esse é um outro ponto. A gente vai tratar um pouco disso, tá? Para a gente avaliar alguns indicadores, que normalmente quando a gente implementa uma solução, uma estratégia de backup, a gente utiliza para a gente poder balizar. Até porque ambientes críticos 24/7 tem que entender se algo acontecer, e na verdade vai, a gente só não sabe quando, né, nem como, mas vai. Pode ter certeza que vai. Né? Quando é que a minha operação volta? Tá? E se o meu data center, ou o seu data center, você hospeda seu banco de dados, quebrasse, em quanto tempo sua operação voltaria? E aí eu estou basicamente compartilhando a responsabilidade com outro. Né? Eu já estou tirando um ambiente onde eu contrato um data center, e se meu data center falhar? Então, sempre isso a gente tem que ter na nossa cabeça, no dia a dia, o tempo inteiro. Tá? Principalmente nós que somos responsáveis pelos dados das empresas que a gente trabalha. Okay? Então, essas perguntas nos fazem refletir sobre se eu faço uma gestão de risco do meu banco de dados. Quem aqui faz gestão de risco no banco de dados? Nossa, ninguém faz. Então, vamos ver se a gente consegue mudar um pouco, né, a nossa cabeça, né, mudar um pouco e fazer com que a gente possa refletir mais sobre isso, beleza? Então, o primeiro tópico que a gente vai falar aqui sobre estratégia de backup é sobre o ambiente resiliente, tá? E o que é que eu preciso minimamente saber sobre um ambiente resiliente, tá? Um ambiente que possa, em qualquer situação de risco, ou qualquer situação de indisponibilidade ou de desastre total, o que é que eu preciso fazer para poder voltar ao meu ambiente? E a gente sai um pouco, né, dessa escala de DBA Salvador e entra um pouco mais de um projeto, de uma equipe, de um time estruturado para poder fazer isso. RPO, Recovery Point Objective. Quanto de dados você pode perder? Ou seja, entre o tempo do último meu backup ou wall, né, até o momento de falha. E esse RPO é um fator importante, tá? Porque se eu sei o quanto de dados eu posso perder, eu sei quais são os riscos que eu tenho. Se eu não posso perder nenhum dado da minha empresa, de nenhuma operação minha, eu tenho que ter um investimento mais forte no meu backup. Eu tenho que ter um investimento mais forte na minha estrutura e na minha estratégia. Tá? Então, primeiro indicador. Segundo indicador, Recovery Time Objective. Quanto tempo o meu sistema fica ou pode ficar indisponível até a restauração total do meu serviço? E aí aqui no RTO a gente está falando de o meu banco de dados parou, seja por qual motivo, passou 1 hora e aí depois eu voltei ao serviço. Seja porque eu promovi uma réplica, seja porque eu restaurei do meu backup, qualquer motivo for. Então,
Esse indicador é importantíssimo e a gente vai falar um pouco dele quando a gente trata de alta disponibilidade. Tá? Ele está muito mais envolvido com alta disponibilidade do que recuperação em si. E aí eu gosto de falar que a gente tem duas camadas de backup. A gente tem uma camada de backup para dados, onde eu tenho que recuperar o meu metadado, ou seja, o meu dado em si, e eu tenho um backup de serviço, que é a minha disponibilidade. Tá? Lembrando, disponibilidade não é backup de dados, tá? Porque se eu excluo um dado no meu primário, essa exclusão vai para o meu secundário. Né? Então, eu não posso garantir que a minha disponibilidade é um backup literal para mim. Tá? Então, a gente divide isso em duas camadas. Ok? Bom, redundância e offsite. Backups precisam estar em múltiplos repositórios. E aí aqui a gente vai dar uma forma, né, da gente poder ter um backup, por exemplo, dentro do meu data center e dentro de um provedor de nuvem simultâneo. Tá? Além do PGDump, né, que ele faz parte também das nossas vidas. Tá bom? Bom, automação, né, para eu ter um ambiente também resiliente, quanto mais eu tiver meu ambiente automatizado para poder as coisas voltarem mais rápidas, tá? Só ter cuidado com o critério para failover e riscos de split brain. Então, muitas vezes a gente acaba automatizando o nosso processo, fazendo com que promoções ocorram, e muitas vezes é algum tipo de falso positivo. Então, eu tenho que ter um critério muito bem claro quando eu vou fazer uma promoção de ambiente, porque muitas vezes é uma latência, é uma falha ali que foi basicamente algo que não foi tão significativo para eu realizar um promote. Então, esse critério para a realização do failover é importante. Tá? Existe hoje já ferramentas bastante, vamos dizer assim, maduras, né, que já faz esse tipo de trabalho. Eu acredito que a palestra agora anterior ela falou sobre Patrone, não foi? Então, Patrone hoje em dia já é vamos dizer assim, um cenário, né, um environment bastante utilizado, principalmente falta de disponibilidade. Tá? Então, quem não for usar Patrone, porque tem uma série de esforço, né, de recursos para poder utilizá-lo, então você pode ter um critério, né, de automação pessoal, via script ou qualquer outro tipo de ferramenta, mas tem que ter cuidado com o critério de quando é que eu decido realizar um failover do meu ambiente, que é diferente de um switchover, que é algo programado. Ok? Habilitar data checksums sempre que possível. Então, a partir de uma versão do Postgres, você já pode habilitar isso de forma eletiva, tá? Mas sempre que possível, habilitar esse carinha, tá? Que é meio que obrigatório, porque a segurança vem em primeiro lugar. Monitoramento constante, avisos para execução bem-sucedida e alertas para falha. Gente, quando a gente fala de backup, a gente precisa saber que aquele backup foi executado. Então, muitas vezes existe uma premissa que diz assim, eu só tenho que receber alerta quando algo dá errado. E, na verdade, isso não é bem assim que acontece. Eu preciso saber que aquele meu backup, que é importante para mim, ele precisa ser notificado que ele ocorreu. Se eu só procuro saber o que dá errado, imagina que se esse backup, por algum motivo, ele não executou, né? Não chegou no momento de falha para eu poder receber o meu alerta. Ele simplesmente não executou, seja por um agendamento via cron, seja porque era alguém que devia rodar na mão esse backup 3 horas da madrugada e esse cara saiu para uma festa e esqueceu, entendeu? Então, tudo isso pode acontecer. Então, eu preciso ser notificado das execuções bem-sucedidas e principalmente dos alertas de falha. Porque se falha um backup, eu tenho que automaticamente ter uma ação em cima disso. Tá? Ok até aqui? Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão e interromper a qualquer momento. Tá bom? Não tem problema. Realizar testes periódicos. Então, a gente tem uma máxima também que a gente fala, o que salva não é o backup, e sim o restore. Então, isso é uma premissa também que a gente precisa estar debaixo do braço. Criar processo de restauração e rebuild, ambientes dev QA é uma forma de você testar os seus backups. Tá? Então, refazer uma réplica, fazer switchover constante do teu ambiente, tudo isso faz validar o teu ambiente, faz validar o teu backup e te deixa mais seguro. Tá? E o simulado do seu DRP. Né? Quem tem DRP aqui na empresa? De vários. Né? 2. Está melhorando. Mais alguém? 3. Pronto. Até o final do dia você vai me dar certeza. Tá. Então,
tem que ter um plano de DRP, gente. A gente tem casos aí, ó, aconteceu enchentes, a gente tem guerras, a gente tem muitos problemas acontecendo, a gente tem guerra econômica. Então, sim, a gente não sabe o que pode acontecer. Tudo que está fora do nosso controle, a gente tem que estar preparado para isso. Por isso, a gestão de risco. Tá? E dentro da minha gestão de risco, esse item aqui ele tem que estar lá. Eu tenho um projeto, né, ou um processo de DRP dentro da minha empresa que vai além do banco de dados. Tá? Isso aqui envolve não só o Postgres ou qualquer outro sistema de gerenciamento de dados. Envolve das aplicações, envolve da minha infraestrutura como um todo. Então, é todo um plano que eu preciso ter caso aconteça alguma situação de crise. Beleza? E caso não tenha, planeje implementar um. Sei que todos aqui, ao final do dia, vão estar escrevendo lá o seu planejamento de DRP. Não é isso? O ideal é que você possa ter todo o teu ambiente em um outro site, por exemplo, eu tenho um site A e eu tenho um site B, e se acontecer alguma coisa com o meu site A, eu viro tudo para o meu site B e tudo volta ao normal sem nenhum problema, né? Dentro vamos dizer assim, dos teus indicadores de RPO e RTO que você tem que estar lá. Tá? Que até a virada tem disponibilidade, né? Nem que seja mínima, mas existe. Então isso tem que estar tudo mapeado. Dentro do que o teu negócio exige e dentro do que o teu negócio aceita. Tá? Lembrando que DRP é algo amplo, né? Então, quando a gente fala de alta disponibilidade no Postgres, é algo mais específico do ambiente Postgres, né? Mas quando a gente fala de DRP, a gente está falando de algo bem mais aberto, bem mais amplo dentro do meu negócio, tá bom? Bom, backup sem restore não é confiável, então testem seus backups, por favor, testem seus backups exaustivamente, tá? A gente já viu casos de backups que não funcionaram porque a pessoa não testa, porque o responsável não testa. Então, testem seus backups. Bom, então a escolha de uma ferramenta de backup que possa ser usada para criar, por exemplo, uma réplica a partir do backup, se torna uma vantagem, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre PGBack Crash. Is the way. PGBack Crash. Tá? Essa ferramenta é usada pela Timbira já faz um tempo, tá? É uma ferramenta madura, é uma ferramenta que tem muitos parâmetros de configuração e que a gente já vem usando, né, há bastante tempo. E é o que eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre como montar um ambiente minimamente, né, uma estratégia de backup minimamente execuível usando o PGBack Crash. Okay? Existem outras ferramentas, tá? Cada uma com as suas vantagens e desvantagens. Tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. Ok? Então, você determina backup por serviço, né? Um standby server, um ambiente que é read-only, e executar o backup a partir de uma réplica. Então, tudo isso são camadas, né, e vantagens que eu posso utilizar dentro de um backup por serviço. Detalhe, eu posso definir que o meu ambiente ele vai ser um standby server quando eu simplesmente tenho uma réplica do meu ambiente sem acesso algum. Ele só vai servir como standby. Ou seja, caso o meu ambiente de produção ele fique disponível, eu promovo e simplesmente a vida que segue. Tá? Mas eu também posso usar esse ambiente para um ambiente read-only, onde eu posso distribuir toda a minha carga de leitura para a réplica. Tá? E aí é interessante eu separar esses dois caras, porque pense assim, se eu tenho o meu ambiente de produção, onde eu faço escrita e eventualmente alguma leitura, né, que dependa sequencial dessa escrita, e eu tenho somente leitura na minha réplica, se por acaso eu preciso ter uma situação de failover, no caso, que eu vou apontar para essa réplica não vai passar a ser somente leitura, ela vai passar escrita e leitura. Então o meu overhead ali naquele ambiente ele vai ser maior. Então tem casos que é interessante a gente ter um ambiente, uma réplica apenas para standby, ou seja, ninguém vai ter acesso, ela vai servir só para uma situação de promote. E eu tenho um caso onde eu tenho um ambiente de read-only, que pode até ser um ambiente menor, tá? Mas o ambiente de standby, normalmente, por definição, né, ele precisa ser igual ao ambiente de produção. Ah, Emanuel, mas tem um custo. Sim, tem um custo. Ficar vivo também tem custo. Né? Ok? E uma outra vantagem é executar o meu backup a partir de uma réplica, que aí eu tiro, vamos dizer assim, todo o peso, todo o overhead de processamento, memória e de rede, né, do meu ambiente produtivo, deixando para ele poder executar apenas na réplica. Ok? Dúvidas até aqui? Não? Bom, segundo tópico, vamos pensar aqui um pouco na arquitetura de componentes, né?
Aqui ficou um pouco embaçado, mas vou tentar explicar aqui direitinho. Bom, no ambiente, vamos dizer assim, comum, a gente vai ter aqui, por exemplo, a minha aplicação, que vai conectar, vamos pensar, num PG Bouncer da vida, no pool de conexão. Eu posso também ter um HProxy aqui para fazer load balance, né, do meu ambiente. Ele se conecta, por exemplo, vamos dizer, diretamente aqui no meu ambiente de produção. Eu tenho uma réplica física. Dessa réplica física, eu tenho uma configuração de PG Backrash, onde ele faz o archive, né, e faz as operações de backup para um ambiente Linux, seja um outro servidor de repositório. Isso aqui seria o ambiente trivial, né, comum. E esse cara aqui, ele tanto pode estar na minha infraestrutura, dentro do meu data center, ele pode estar no data center fora, ele pode estar em cloud, enfim. O que é que a gente propõe aqui, minimamente, tá? Eu procurar ter um S3 ou um storage block da vida, tá, na nuvem, somado com esse cara, somado com esse ambiente, um file storage da vida também. E aqui eu tenho também uma operação com pgdump, onde eu posso fazer backups do meu ambiente específicos por alguns objetos que você pode considerar que são mais críticos, né? E eu tenho possibilidade de ter um RTO mais rápido daquele contexto, né? Não é que eu vou fazer o dump de todo o ambiente, porque esses dois caras aqui vão ser responsáveis por fazer isso. Mas eu posso ter objetos que são mais críticos, objetos que são mais latentes ali ao teu ambiente, que pelo pgdump eu consigo fazer uma recuperação, um processo de recuperação mais rápido, tá? E eu não preciso voltar todo um backup, criar um ambiente novo, por exemplo, para poder fazer a restauração desses dados, tá? Então o pgdump, além de validar, por exemplo, né, a tua estrutura, para saber se não tem algo corrompido ou algo do tipo, ele serve para isso. Então a ideia é que a gente possa ter esse cenário aqui, tá? Então eu continuo com o meu PG Backrash fazendo meu backup físico. Eu tenho uma estrutura de storage em cloud, um S3 ou qualquer outro semelhante, tá? E aqui embaixo o pgdump também fazendo o seu trabalho específico, e aí depende de cada ambiente, depende de cada serviço, enfim, de cada negócio, tá? Então a ideia é a gente construir algo do tipo, ok? E aí tem esses dois caras novos aqui na jogada. Bom, e o modelo proposto o que é? Eu tenho um repositório de backup local, porque esse cara aqui vai me dar menos latência, né, se eu precisar recuperar, uma situação de, vamos dizer assim, baixo risco. Eu tenho um repositório de backup em cloud, esse cara está fora do meu ambiente, e aí eu penso num backup distribuído, aí eu aumento a resiliência, porque se o meu data center for embora, eu consigo reconstruir o meu data center em outro lugar e baixar isso de um provedor de nuvem. Detalhe, a gente pode colocar N provedores de nuvem nessa situação, tá? A gente colocou um exemplo de um, beleza? E as cópias de segurança com dump. Eu acredito que todos aqui saibam utilizar o pgdump. Aqui ele está mais como uma questão específica, né, para a gente dizer que é possível, mas a gente não vai dar ênfase nele, tá bom? Mas ele existe. E as premissas, né? Eu utilizei o Ubuntu Server, pode usar qualquer ambiente Linux que vocês tenham maturidade ou que vocês conheçam, né? Tenha maior capacidade de conhecimento. O Postgres é o usuário padrão, então existem alguns, vamos dizer assim, alguns tutoriais ou alguns ensinamentos que podem utilizar o próprio PG Backrash como usuário para poder fazer isso. Aqui, para facilitar, a gente utilizou o Postgres e todos os diretórios padrões de instalação, né, do ambiente como um todo. Isso tudo para facilitar. Mas vocês podem mudar isso conforme vocês entenderem que é baseado nas regras de negócio de vocês. Ok? Bom, parâmetros do Postgres, né? Então, o que é legal a gente ver aqui. Primeiro, Archive Mode ligado, Archive Command. Aí aqui um detalhe importante, a gente inicia ele com bin true, tá? Porque depois a gente vai alterá-lo, tá? Mas é importante eu sempre nascer o Postgres com esses dois caras aqui ligados. Por quê? Porque lá na frente, quando eu for implementar isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter downtime. Eu vou ter que precisar reiniciar o meu banco. E aí, para reiniciar o banco, dependendo da minha operação, eu tenho que fazer de madrugada, eu tenho que chamar uma equipe. Então, tudo isso, se a gente colocar esse cara aqui já dessa forma, evita no momento da gente implementar um ambiente com Postgres, ok? Outro carinha também, o all level igual ao logical. As versões padrões vêm com réplica, né? Então a gente já deixa como logical, porque se eu tiver que implementar um ambiente de disponibilidade com replicação lógica, ele já está habilitado, tá? E é um cara que requer também downtime, porque eu vou precisar reiniciar o serviço, tá? Então, esses dois carinhas aqui, o all level e o archive mode, eu já deixo eles com esse parâmetro aqui. Bom, Maxwell Sanders, Hot Standby, isso aqui eu acho que tudo é de conhecimento de vocês, tá?
Max Logical Replication Workers, no caso, o padrão dele é 4. Eu coloquei 10. Esses valores aqui de quantidade de processos, né, que vão ser responsáveis por o envio de walls entre as réplicas, o envio das replicações, vocês podem deixar um parâmetro que vocês entenderem que seja suficiente para o ambiente de vocês. Tá? A gente colocou 10 aqui porque acredita ser um bom número ali para início. Tá? Ok? A gente tem um outro carinha chamado Wall Writer Delay, o padrão dele é 200 milissegundos, e a gente vai guardar esse parâmetro para a gente falar depois dele, tá bom? Bom, tópico 4, agora a gente vai falar sobre o pgback crash. Alguma dúvida sobre os parâmetros do Postgres? Nenhum? Perfeito. Bom, quais são as vantagens do pgback crash? Primeiro, ambiente Linux apenas. Tem gente que vê isso como vantagem, né? Então, transferência de arquivos via conexão SSH, ele tem a possibilidade de processo em paralelo, então, tanto o meu push, né, do meu backup, como o meu push de archives, eu posso paralelizar isso em vários processos, dependendo da quantidade de recursos da minha máquina. Se eu tenho muitos processadores, eu posso aumentar isso para reduzir o tempo, né, entre as transferências dos meus backups. Ele possui métodos, tanto backup full, incremental, como diferencial, e aí vocês podem meio que configurar isso dependendo de como seja o ambiente de vocês. Tá? Ele tem flexibilidade com repositórios, então eu posso ter vários repositórios dentro de uma mesma configuração. Eu posso realizar o backup a partir de uma réplica e ele tem um poder de compressão bem significativo. Tá? A gente está falando aí em torno de 60% a 70% de compressão. Então, é um bom número. Okay? E o que é desvantagem? Né? Vamos considerar assim. Ambiente Linux apenas também pode ser uma desvantagem. Né? Então, quem tem um ambiente com outro tipo de sistema operacional, se for usar o Windows, por exemplo, né, ele funciona basicamente no Linux. Existem outras ferramentas que têm a mesma responsabilidade que ele, faz a mesma coisa, tá, em ambiente Windows também. A curva de aprendizado dele pode ser um pouco mais alta, né, por fato de você estar conhecendo ainda, então tem esse gap inicial. Em ambientes maiores, você pode sentir um certo overhead, porque se a minha quantidade de dados aumenta, o meu volume de informação, normalmente eu vou querer utilizar mais recursos da minha máquina para poder transferir meu backup mais rápido. E fazer com que esse backup ele não chegue, por exemplo, no meu horário comercial. Imagina que um backup dura 10 horas. Né? Então, dependendo do meu workload ou da quantidade do meu volume, eu posso chegar que esse backup ele comece a atingir ali o meu horário comercial e isso pode gerar algum tipo de problema ali para a minha operação. Tá? Então, em ambientes maiores, você pode sentir um overhead e aí você tem que dar uma olhada nisso. Tá? Requer monitoramento quando há uso de spool async. Isso aqui é importante. Tá? A gente vai falar sobre isso mais na frente. Okay? E ele não possui uma GUI nativa, né? Então é tudo via linha de comando. Então, o pessoal que gosta, né, das janelinhas e tudo, o botão de clique, vai ter que ser linha de comando. Ok? Ou desenvolver, né? Quem quiser ir desenvolver, faz parte, né? Beleza? Bom, configuração sobre o pgback crash. Basicamente, nos ambientes, ele vai estar dentro de etc pgbackcrash.conf ou ele vai estar etc pgbackcrash.conf. Tá? Ou eu posso também ter algo customizado, onde eu posso passar, né, vamos dizer, nas minhas execuções, um parâmetro de configuração e eu dizer que ele vai estar em outro local. Isso me dá flexibilidade para eu poder utilizar várias estratégias. Né? Então, eu posso ter um repositório numa configuração X, eu posso ter um outro repositório numa configuração Y e usar disso de várias maneiras. Tá? Inclusive, por premissa, eu poderia até ter um repositório onde eu posso enviar o meu backup e eu tenho um outro repositório em outro local onde eu mande os meus archives, utilizando configurações diferentes. Tá? Emanuel, isso é uma prática utilizada? Não, mas eu posso utilizar. Tá? Bom, repositório de backup, o que é que eu vou fazer? No arquivo pgbackcrash.conf, a gente tem uma configuração global, tá? Onde eu tenho todos os meus parâmetros que vão servir para o meu ambiente pgbackcrash como um todo, e eu tenho as configurações que ele chama de instâncias, né? Que é como se fosse a minha instância Postgres, tá? O meu backup em si. Então, aqui em cima, aqui é no servidor de repositório, tá? Lembra deixa eu ver se eu volto aqui rapidinho. Lembra da imagem? Eu estou falando desse cara aqui, tá? Que tem esse componente. Aqui é como se fosse um ambiente único, ok? Então, nesse servidor aqui, né, eu vou ter essas configurações do pgbackcrash.conf, tá?
Aqui é onde vai ficar armazenado os meus dados, tá? Onde eu vou fazer a minha cópia para o meu ambiente. Aqui eu tenho a quantidade de retenção, ou seja, quantas cópias eu vou ter daquele meu ambiente. Isso também depende muito da regra de negócio de vocês. Quanto maior a minha retenção, maior o volume, né? Maior disco que eu tenho que ter dentro do meu ambiente. Tá? Aqui o tipo de compressão. O Start Fast, ele vai realizar um checkpoint no momento que você inicia o seu backup. Tá? Então é interessante a gente deixar isso aqui ativado para ele não ter que esperar. Às vezes tem ambientes que tem checkpoints de 30 minutos, tem checkpoints de 15 minutos. Então a gente já coloca esse carinha para ele poder iniciar, né, um checkpoint logo de imediato. Aí aqui vem um ponto, tá? Se você for executar o seu backup em um ambiente, em um horário comercial, um horário de muito fluxo, você tem que ter ideia de que eu vou forçar um checkpoint naquele momento. Né? Se esse checkpoint ele gerar, né, ou ele tem um efeito de ampliar ainda mais o I/O do teu ambiente, tem que ter cuidado com esse cara. Tá? Então, normalmente, os backups eles são executados no horário fora, né, numa janela de manutenção fora do horário comercial. Tá? Então, isso aqui é importante observar. O Archive Async, que é uma forma de eu criar um spool, né, uma área, né, temporária, onde os meus archives eles vão ser gerados, na verdade, eles vão ser empurrados, né, para o meu ambiente de forma assíncrona. Tá? Isso aqui a gente ganha, vamos dizer assim, desempenho, né, na hora de enviar, e ele consegue enviar vários archives numa tacada só. Tá? No entanto, a gente tem que ter cuidado com esse cara, porque eu tenho que monitorar o meu pool, né, onde tem esses arquivos. Muitas vezes a gente vai dizer assim, ó, eu tenho um pool reservado de 60 GB para eu poder acumular os meus archives e gerar para o meu repositório de backup. Se esse pool encher, eu vou ter um problema. Tá? Então eu preciso monitorar esse cara. Tá? Processes max, ou seja, quantos processos máximos ele vai utilizar dentro da carga de trabalho dele, da operação dele. O spool path, ou seja, onde vai ficar armazenado os meus arquivos, né, temporários, né, de wall. Antigamente o PGBack Crash, acho que se não me engano, a partir da versão 1.13, ele fazia a cópia do archive para dentro desse cara. Hoje ele não mais faz isso, ele só sinaliza. Tá? Então ele já utiliza, porque não faz sentido, né? Eu fazer uma cópia para um outro banco para depois enviar para um outro banco, não, para uma outra área de storage para depois eu enviar para o meu repositório. Então ele basicamente ele usa esse cara apenas para sinalizar, né, que ele vai ser acumulado para ele enviar em seguida a partir do meu próprio PG Wall. Tá? Então basicamente é isso. E aqui parâmetros de log. Aqui embaixo nas minhas instâncias, que são as minhas instâncias Postgres, né? A gente gosta de sempre especificar esses 4 carinhas aqui. Tanto o meu host, ou seja, direcionar, e aqui você pode colocar um DNS, você pode colocar um nome, desde que você controle isso no teu ambiente. Tá? O meu path, vamos dizer, onde está o meu PG Data, no caso. O meu usuário, Postgres e a porta. Então, a gente sempre deixa isso aqui de forma explícita. Tá? Fica mais claro, inclusive, para quem vai dar manutenção. Ok? Dúvidas até aqui? E no servidor Postgres? Basicamente, no servidor Postgres, a gente utiliza esse pequeno conjunto de parâmetros. Isso aqui talvez nem seja necessário, desde que você execute tudo no teu ambiente de backup, tá? Dentro do teu servidor. Então, a gente deixa isso aqui também para deixar explícito, tá? O meu repo1 host e o meu repo1 host user, que é o Postgres. Log level, configuração, e aqui, no caso, eu só preciso especificar o meu PG1 path, tá? Feito isso aqui, eu tenho um ambiente onde eu já posso criar uma instância, eu já posso fazer um check, eu já posso fazer o meu primeiro backup. Tá? E aí dentro do setup inicial, apt update, apt install PGB crash, isso aqui é de conhecimento de todos. Tá? Isso no servidor de repositório e no servidor Postgres a gente instala o PGB crash em todos os ambientes. Então tudo que vai fazer parte do meu environment, né, do meu backup, tudo que vai fazer parte da minha estratégia, eu tenho que estar instalado esses caras. Bom, outra coisa que é importante, realizar a troca de chave SSH, porque o PGBack Crash ele vai utilizar o protocolo SSH para poder fazer essa comunicação e essa transferência de arquivos. Então, o que é que eu faço? Eu troco chaves SSH entre os servidores, tá? Individualmente, né, de preferência, e transfiro as chaves públicas entre si. Tá? Vamos lá. Aí vem uma camada de decisão aqui. Você pode utilizar uma única chave e compartilhar essa chave entre os servidores. Tá? Ou você pode utilizar o que é mais aconselhado, cada servidor ter sua chave e você distribuir essas chaves, né, individualmente entre um. E aí cada servidor tem acesso ao outro sem a necessidade de utilizar senha. Tá? Até porque quando as execuções do PG Backlist forem ocorrer, a gente não tem que estar lá para digitar senha. Tem que ser um negócio automático. Tá?
ok? E aí utiliza SSH Keygene, e aí você pode utilizar da melhor forma dentro do, vamos dizer, do processo habitual de vocês, tá? Vamos lá, para executar, para criar instância, né? No servidor de repositório, basicamente eu vou usar PGB Crash, o nome da minha instância, no caso aqui eu dei o nome de Poseidon. No meu log level, eu coloco o detail para eu ver, né, inicialmente o que é que ele está fazendo. E aí eu utilizo o comando instância create. Quando eu faço isso aqui, no repositório de backup, ele vai criar a minha estrutura. E ele vai dividir entre 2 diretórios, um de backup e um de archive. Tá? A partir daí, eu faço o meu alter system no meu archive command, porque lembra, quando eu instalo o Postgres, eu já deixo ele como bin true, com archive mode on, né, para não ter indisponibilidade, tá? Normalmente, quando eu faço isso, eu preciso reiniciar meu banco. Se for numa janela de manutenção de um banco já ativo em produção, provavelmente vai ser na madrugada, né, por conta do horário comercial, por conta da operação de vocês. E normalmente, quando o cara faz isso, é agendado também para você fazer o teu setup depois, tá? Então, sempre inicia com aqueles com archive mode on e com o bin true no archive command, para a gente poder fazer esse carinha depois. E esse carinha não precisa de indisponibilidade, só um reload conf resolve, tá? Sim, consegue. Consegue. Na verdade, o PGB Crash, eu não preciso especificar repo 2 aqui, tá? Eu não preciso especificar repositório, porque ele automaticamente ele já manda para os repositórios que estão cadastrados lá na minha configuração. Então, se eu tenho mais de um repositório, ele automaticamente vai mandar os archives. Agora, o backup eu tenho que especificar, tá? Então, setar aqui o archive command para ele poder fazer o archive push, ou seja, ele vai fazer log ship nesse cara, né, para o meu servidor de backup, e depois simplesmente um reload conf, e aqui eu não tenho indisponibilidade, eu posso fazer a qualquer momento, tá? No servidor de repositório, eu vou fazer um check, só para garantir comunicação, e ele vai receber um desses archives, para também fazer a via dupla, tá? E em seguida, eu posso executar o meu backup. E aí, basicamente, eu mantenho, né, sempre especificando qual a minha instância, porque eu posso ter várias instâncias na minha configuração, de vários posts diferentes. Okay? Detail do log, somente para eu ver mais informação. Digo qual é o tipo do que o primeiro backup ele obrigatoriamente ele é full. Tá? E aí a opção de backup para ele executar o meu backup no meu ambiente. Certo? E aqui eu tenho a informação que eu posso utilizar o comando info. E eu posso também usar um output como JSON, que ele já me entrega de uma forma estruturada para vocês poderem usar alguma ferramenta para ler isso. Ok? Backup com réplica. Nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Na réplica, instalação do Postgres, instalação do PGB Crash, realizar a troca de chaves entre os servidores, padrão, realizar o ajuste do pghba.conf. É muito importante quando a gente entra no ambiente de disponibilidade que a gente tem que deixar o meu pghba.conf ele equivalente à minha réplica. A gente tem muitos cenários onde muita gente se preocupa com o ambiente de produção e não se preocupa com a réplica. Então a réplica ela tem que estar basicamente ipsiliteris no ambiente de produção, tá? Inclusive o meu pghba.conf, tá? Eu preciso sincronizar os arquivos .conf. Detalhe, se eu tiver no ambiente Debian ou no ambiente Ubuntu, a gente sabe que os arquivos de configuração por padrão eles ficam dentro de etc. E o meu backup ele não copia esses caras. Ele só vai copiar o que está no pgdata. Tá? Então eu preciso ter cuidado com isso. Okay? Usar o Postgres AutoConf, porque como o Postgres AutoConf está dentro do pgdata, então ele automaticamente ele é enviado. Tá? Então, detalhe, né, que eu preciso estar olhando para esse cara. Se for no ambiente Red Hat, no ambiente no Alma Linux ou no Rock Linux, que é tudo derivado, né, tudo está dentro do pgdata. E aí eu não preciso me preocupar com isso. E aí vale de cada um, né, a escolha do sistema operacional que mais lhe convier. Tá? Vamos lá. Ajuste no sistema operacional, sysctl.conf. Normalmente tem algumas configurações que a gente usa no sysctl para poder dar mais improvement no meu ambiente. Tá? Então, no meu ambiente de produção, se eu configuro lá, eu tenho que configurar nas réplicas. Gente, isso aqui pode parecer besteira, mas é importantíssimo. O que a gente pega de ambientes que, no ambiente de produção,
existem configurações, ajustes, né, para poder rodar bem, e quando você promove uma réplica, essa configuração não está lá, e você tem várias indas e vindas porque você não sabe o que é que tem, porque você perdeu a produção, né? Então, não é brincadeira, tá? Então, sempre faça esse planejamento aqui. E criação de slot de replicação no ambiente primário, tá? pghba.conf, basicamente a gente faz esse setupzinho primordial, né? Sempre os hosts, né, do IP primário com o secundário. Aqui vocês podem utilizar a regra, vamos dizer assim, de segurança que vocês utilizam já no ambiente de vocês. Aqui ele está liberando tudo para facilitar a minha vida na hora do setup, tá? Mas vocês podem utilizar usuários específicos, né, para replicação ou usuários específicos para fazer esse tipo de comunicação, tá? E a gente coloca trust porque entende-se que dentro do teu ambiente de replicação, do teu banco, ele está no ambiente seguro. Está por trás de uma VPN ou está por trás de uma camada de firewall. Tá? Se vocês não têm isso, então aqui tem que ter os métodos, né, de autenticação baseado no ambiente de vocês, no negócio de vocês. Tá? Para criar um slot de replicação, PG Create Physical Replication Slots. No caso aqui eu chamei de Poseidon RPL. Tá? Então, padrãozinho também. E aqui para criar a réplica no servidor, o comando é um pouquinho grande porque ele adiciona, né, opções de recovery, tá? Então basicamente padrão, PGB Crash, a instância Poseidon, o type dele no caso vai ser standby. Eu sempre utilizo o comando delta porque se eu já tenho vamos dizer assim, um ambiente, um PG Data já anterior, o delta ele vai garantir com que eu só traga as mudanças, tá? Porque ele faz checksum de todos os arquivos. Então, eu garanto vamos dizer assim, um menor tempo, né, de recuperação nesse caso. Tá? Recovery Option, e aqui eu tenho o meu conif primário, né, minha string de conexão. No caso aqui, host user Postgres, porque eu estou com trust lá no PGHPA. Tá? Se eu não tiver, eu tenho que passar outros parâmetros ou usar o ponto PGHPA que você tem que expor sua senha dentro do teu ambiente. Tá? No caso aqui, o Recovery Target Timeline Latest, para sempre pegar a última timeline. E o Recovery Option, o slot name que eu criei. E o Restore aqui no final. Então, esse aqui seria o comando básico, né, para você, a partir de um ambiente de backup com o PGB Crash, você criar uma réplica, tá, no teu ambiente. E aí, o que é que eu ganho vantagem de criar uma réplica a partir do meu PGB Crash? Eu valido o meu backup. Eu faço meu backup, quando eu crio uma réplica, eu já valido o meu backup, tá? Se tiver algum problema, aqui você vai encontrar o problema, tá? Vai gerar o problema para você. Bom, no meu repositório de backup, o que é que eu vou fazer agora? Aqui no meu global, né, eu vou adicionar esse parâmetro aqui, backup standby, como yes, tá? E vou adicionar os dados da minha réplica, né? Porque se eu aumentei, né, vamos dizer, a minha resiliência com uma réplica, eu agora vou fazer o meu backup a partir dela, para eu não ter que gerar algum overhead no meu ambiente de produção, tá? Então, basicamente, eu mantenho os meus dados de produção e aqui na minha réplica eu adiciono o mesmo conjunto de variáveis aqui embaixo, tá? Passando, óbvio, se a réplica tiver um path diferente, né, e o usuário normalmente se mantém posts como um padrão, tá? No servidor de backup, eu rodo novamente o meu backup full e aí eu confirmo que ele vai no backup de produção para poder startar o meu label de backup, né? Para ele pegar algumas informações, por exemplo, ele saber quem é o ambiente de produção e em seguida ele começa a fazer a cópia a partir da réplica, tá? E aí toda aquela premissa de sincronizar a chave SSH, isso aí tem que ser feito tudo previamente, ok? Dúvidas até aqui? Bom? Todo mundo vai implementar isso mais tarde hoje, né? De hoje para amanhã? Diga. Deixa eu entender. Tu tem 2 discos. Tu distribui os arquivos nos 2 discos. Mas é uma cópia exata, né? Tem que ver. Eu tenho que ver como é que está a tua configuração, porque normalmente ele, se está em 2 discos, mas ele deveria estar em 2 repositórios diferentes, né?
Ele teria que ser uma configuração a nível de repositório, né? Porque aí sim, você vai conseguir indicar qual repositório. Se um falhar, você consegue fazer a recuperação indicando qual repositório que está ok. Entendeu? Eu tô entendendo que você está abstraindo o que o PG Backrash faz e dividindo os discos fora dele, né? O ideal é que você tenha um repositório específico para cada um. Tá? Nesse tópico 6, a gente vai falar um pouco sobre como eu posso reduzir, né, os meus indicadores de RTO e RPO. Tá? E algumas práticas que a gente pode fazer nesse sentido. Tá? Eu vou correr aqui agora. Bom, primeiro, como é que eu vou reduzir o meu RTO? Tá? Basicamente, eu tenho que ter uma existência de uma réplica para stand-by. A gente já falou sobre isso. Atuar em procedimentos de automatização de failover. Tá? Também falamos um pouco sobre isso. E aqui a gente pode também utilizar Patrone, por exemplo, para poder aumentar, vamos dizer assim, essa resiliência. Okay? Switchover ele tem que ser programado. Tá? A diferença de switchover para failover, não sei se tem alguma confusão aqui que vocês podem fazer, mas failover é quando não é controlado, switchover é quando é controlado, no caso programado. Tá? Procedimentos escritos e scriptáveis. Então, basicamente, isso aqui faz com que eu reduza o meu RTO, reduza o meu tempo de indisponibilidade do meu ambiente. E aí eu volto a perguntar, se tem um ambiente de produção para hoje, quanto tempo tu volta ele para ativa? Quanto tempo tu volta a tua operação? Quanto tempo tua empresa volta a faturar? Né? E aí isso é importante quando a gente muda, né, o nosso pensamento quando a gente traz para dinheiro. Né? A gente sai do tempo e traz para dinheiro. Então, quanto a minha empresa perde se eu ficar 1 hora parado? Ou 2 horas parado? Ou um dia? Tá? Bom, para o meu RPO, o que é que eu vou ter que fazer? Eu continuo tendo uma existência de uma réplica para stand-by, porque se for uma questão só do meu servidor de produção cair, eu subo a réplica e vida que segue. Tá? Agora, se eu perco o meu servidor de produção e a minha réplica, no caso, aí eu tenho que ter uma outra estratégia. Tá? Então eu preciso de ter um repositório externo, no caso um cloud ou um Linux server também externo. Então aí eu já começo a pensar no meu backup distribuído, com mais de um repositório. Backup com point time recovery, então isso aqui é primordial. Tá? Eu tenho a existência agora também de um cara chamado PG Switch Wall e reduzir o meu delay em wall write delay. Aí aqui duas coisas importantes aqui. O wall ele é fechado em 16 MB. Então toda vida que esse arquivo é fechado, aí é que existe o start, né, o gatilho do archive command para ele mandar para o meu repositório de backup. Então, se eu perco o meu ambiente de produção antes de fechar esse arquivo e mandar para o meu repositório, e eu for recuperar o meu ambiente do meu repositório, eu tenho um gap ali de até 16 MB de perda de dados. Isso tem que estar intrínseco no contexto de vocês. Tá? Para isso que a gente tem a minha réplica. Porque como a réplica eu tenho um streaming ali direto, então a réplica ela já vai ter aquele dado. Tá? No caso, se eu perder os dois, eu tenho que ter isso escrito no meu RPO. Quanto de dado eu posso perder. Tá bom? Então isso aqui é muito importante. E aí, qual é o segredo aqui do PG Switch Wall? Se eu executo um PG Switch Wall, automaticamente o Postgres ele fecha aquele arquivo e envia, né? Gera o gatilho para ele enviar para o meu ambiente de repositório. Tá? Então, a utilização do meu PG Switch Wall, em alguns cenários onde eu tenho uma carga de dados que é importante, eu não posso perder essa carga de dados em nenhum momento, nenhum motivo. Assim que você gera a carga de dados, eu rodo um PG Switch Wall, que ele força, né, aquele arquivo de wall para ir para o meu ambiente de repositório. Quando eu falo em reduzir delay, no caso do wall write delay, é o tempo, né, em que o wall write ele vai ali checar se tem no buffers dele dados para ele poder gravar no wall. Hoje é 200 milissegundos, já é bem baixo. Tá? Mas se o meu ambiente for muito estressante, for muito transacional, eu posso diminuir isso para 50 milissegundos, 10 milissegundos, mas aí eu vou estar operando, né, num processo de I/O mais forte. Tá? Então isso depende muito do workload de vocês. Ok? Claro que se eu aumentar isso, eu diminuo o risco de perda de dados. Tá? Monitoramento efetivo do async spool, para evitar estouro do limite. No async spool, a gente configura um spool max size, né, que é o tanto de, vamos dizer assim, de dados de wall que ele vai gerar para esse spool e que eu vou mandar para o meu backup. Tá? Walls antigos podem ser descartados, aí ele chama de dropped. Isso impede o point time recovery até aquele ponto. Se você tem um spool de 60 GB e você tem uma grande carga no teu ambiente, que ele gera mais de 60 GB de archive, né, ele vai ultrapassar aquele spool.
Quando ele ultrapassa aquele spool, o Postgres ainda está rodando, gerando novos archives. Então, o que é que ele faz? Ele acaba descartando aqueles caras para enviar para o repositório e começa a enviar os próximos. Então, eu tenho um gap. E a partir desse gap, minha recuperação ela passa a ficar comprometida. Isso está até na documentação do PGBack Crash. Tá? Então, eu tenho que estar monitorando esse cara muito bem, para que não ultrapasse. Se ultrapassar, aí eu tenho algumas ações que eu vou explicar aqui para vocês o que é que precisa ser feito. O PGBack Crash ele descarta o envio. Não é o Postgres que descarta. O Postgres vai descartar no processo de retenção dos walls dele normal. Mas o PGBack Crash ele precisa enviar os outros, estourou o meu limite, aí ele não segura, aí ele descarta para continuar o processo. Porque ele pensa assim, é muito melhor eu perder um backup do que eu ter inconsistência no meu banco. Entendeu? Então, isso é um risco intrínseco, tá? Então, novos walls continuam sendo gerados pelo Postgres, mas não há espaço suficiente na fila temporária, né? Então, os walls mais antigos do spool, eles podem ser descartados, tá? Bom, como é que eu faço para reduzir isso? Então, eu aumento o meu spool, no caso, e eu tenho que ter um ambiente que eu reconheça, né? Eu entenda do meu ambiente, eu saiba como é que os meus dados funcionam, para eu poder ter esse limite aqui, né? Sempre acima de um possível flush de dados, tá? Reenviar os walls faltantes para o repositório com archive push. Então, se isso aqui acontecer, então eu posso ainda utilizar o meu archive push usando o PGBack Crash, porque ele vai usar todo o protocolo do PGBack Crash para isso, para enviar os arquivos que ele não enviou. E aí no log do Postgres ele vai estar lá informando quais são os arquivos, né? Vai estar lá descrito. E caso eu não tenha mais walls, porque eu deixei, né? Isso aqui passou, quando eu fui ver era 2 dias depois, 3 dias depois, o Postgres reciclou esses arquivos de wall, eu não tenho mais. Então aquele meu backup ele passa a ser um backup praticamente irrecuperável, do ponto de vista de que eu só vou recuperar até o último wall enviado, porque aquele gap ele não vai existir, eu não tenho como recuperar mais. Então eu tenho aí um gap de informação, então eu tenho que refazer o meu backup imediatamente. Tá? Então esses seriam, vamos dizer assim, situações, né, que eu possa mitigar esse contexto. Ok? Bom, para configurar o REP2 aqui, bem rápido. Basicamente eu crio, né, um block storage, por exemplo, no meu ambiente de nuvem. Tá? Aqui são as configurações de endpoint, de bucket, por exemplo, chave, secret, região. Isso aqui, no caso, a gente fez na DigitalOcean, mas ele é muito parecido com o da AWS, caso vocês utilizem. Tá? Basicamente, eu tenho que adicionar esses mesmos parâmetros aqui em todas as minhas instâncias do Postgres. Por quê? Porque o meu archive push ele vai precisar dessas credenciais aqui para mandar o meu archive para o meu repositório de nuvem. Então, isso aqui tem que estar em todo mundo. Tá? E, basicamente, se eu não especificar na hora do meu backup quem é a minha réplica, o meu repositório, ele vai utilizar o repositório 1. Tá? Então, respondendo a pergunta ali do Paulo, no meu backup eu preciso dizer quem é o meu repositório. Tá? Então, tenho que fazer uma execução do backup para o repositório 2 ou o repositório 1. No caso, se eu não especificar, ele vai no primeiro. Ok? Já no archive push, não precisa disso. Ele automaticamente